Olá, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo Congresso de Doenças Emergentes e Reemergentes do Brasil. Um prazer estar com todos participando desse evento aqui hoje. Meu nome é Manuela Oliveira, sou enfermeira sanitarista, enfermeira especialista em doenças infecciosas e controle de infecção, e eu venho trazer aqui hoje para vocês um tema bem relevante de uma doença considerada também uma doença emergente, né? Uma doença que nós convivemos com ela há quase 4 décadas, que é o HIV/AIDS, e é sobre esse assunto e como é que nós lidamos com essa doença hoje, todos os seus avanços, que nós vamos falar a respeito. Deixa eu projetar aqui uma aulinha que eu preparei para vocês, uma aulinha não, uma apresentação só para nos guiar e vamos lá. Pronto, então vamos falar aqui hoje sobre o HIV/AIDS no contexto da saúde pública como uma doença emergente. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, como evoluiu e como hoje o HIV ele é tratado, tá certo, gente? Então espero que gostem do conteúdo que será exibido agora. Aproveitem bastante todo o assunto, né? Um assunto bem interessante, eu particularmente gosto muito de falar a respeito. Acho muito interessante todos os avanços que o Brasil, apesar de algumas dificuldades, vem conseguindo trazer, mesmo assim, para quem é portador do vírus. Então vamos lá. Então, só introduzindo um pouquinho o assunto, a AIDS, ela surgiu, né, em meados de 1981. Os primeiros casos a serem observados foi no comecinho da década de 80. Ainda nesse tempo, logicamente, não se tinha ideia, não se sabia que era causado por um vírus, então ainda não tinha esse nome, mas chama a atenção porque nos primeiros casos acontecem de homens homossexuais masculinos que até então eram saudáveis, não eram portador de nenhuma doença crônica, de nenhum agravo à sua saúde, aparecerem com doenças consideradas tão graves e que geralmente acontecia em pessoas que estavam com o sistema imunológico muito debilitado. Então, teve casos aí de pessoas com pneumonia por pneumocistis carinii e também sarcoma de Kaposi, que é um tipo de lesão de pele, um tipo de tumor de pele, que acontece mais em pessoas imunodeprimidas, certo? E aí, existe uma história que eu não vou entrar aqui agora, mas existe aí uma certa briga entre pesquisadores franceses e pesquisadores americanos de quem teria, de fato, descoberto o vírus, embora esse mérito realmente seja para pesquisadores franceses, mas teve o tempo que as duas nações meio que tinham esse título em comum acordo, certo? Mas em 1983, o vírus, enfim, ele é isolado, ele é visualizado e é dado a ele o nome de vírus da imunodeficiência humana. Observou-se que é um retrovírus humano da subfamília lentivirus. Por que ele recebe esse nome de vírus da imunodeficiência humana? Porque essa é a principal característica do vírus, causar uma imunodeficiência, tá certo? Então, a doença em si, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela vai ser uma manifestação clínica bastante avançada da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Existem hoje 2 vírus isolados, o HIV-1 e o HIV-2. O que a gente vê circulando por aqui
é o HIV-1, o HIV-2 ele está em outras regiões, em alguns países africanos, então a gente não tem relatos da circulação de pessoas infectadas com esse segundo vírus aqui dentro do Brasil, tá? A não ser que a pessoa tenha viajado para uma região dessa e tenha se contaminado por lá. Então, é a manifestação clínica avançada da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, tá certo? E que essa infecção, ela leva justamente a uma imunossupressão progressiva e, consequentemente, uma desregulação imunitária. Essa desregulação imunitária, que é causada realmente pela destruição dos linfócitos, de células de defesa do nosso corpo, resultam em infecções oportunistas. Então, uma pessoa que tem a síndrome, que tem a doença instalada, ela pode adquirir várias doenças oportunistas que numa pessoa imunocompetente, numa pessoa que está com seu sistema imunológico funcionando bem, não aconteceria com frequência, não aconteceria rotineiramente. Então, infecções que são que realmente se aproveitam dessa imunossupressão ao qual o nosso organismo está exposto e se instalam, tá certo? Além dessas infecções oportunistas, alguns casos de neoplasias são comuns nesse tipo de pessoas infectadas e algumas outras manifestações como demência, caquexia, trombocitopenia e assim vai. O HIV, ele também pode ser, o HIV, ou melhor, a AIDS, ele também pode ser definido como um conjunto de distúrbios causado pela depressão do sistema imunológico, tá certo? E que isso acontece, o vírus ele se instala no nosso organismo com a ajuda de uma enzima, que é a transcriptase reversa, que eu vou falar um pouquinho mais na frente a respeito disso, tá? E esses vírus, eles têm um tropismo, eles têm uma afinidade pelas células da medula óssea e principalmente por células de defesa, especificamente os linfócitos TCD4+, tá? São as células que esses vírus têm maior afinidade, maior tropismo. Sendo que, há alguns anos atrás, quando o vírus ele foi descoberto lá na década de 80, uma pessoa que recebia o diagnóstico de AIDS, ela praticamente também recebia uma sentença de morte. Geralmente, em média, as pessoas levavam 6 meses desde a descoberta do vírus até o óbito. Essa era a evolução mais comum. A pessoa evoluir para óbito em cerca de 6 meses, certo? Com o avanço, com a tecnologia, com o tratamento que nós temos hoje, à disposição dos indivíduos, à disposição das pessoas, as pessoas hoje conseguem ter uma vida normal, conseguem trabalhar, conseguem estudar, conseguem fazer tudo. Porque ser portador do vírus não significa dizer que a pessoa é doente, não significa dizer que a pessoa tem a síndrome da imunodeficiência adquirida. Quer dizer que ela é portadora de um vírus e que, com os devidos cuidados, com a alimentação, ela pode muito bem viver normalmente. Então, antigamente era uma sentença de morte, hoje não é mais, mas isso se dá muito justamente à evolução do tratamento e também a uma mudança de comportamento das pessoas que estão acometidas de uma certa forma, tá certo? Então, as pessoas infectadas e sem tratamento são as que vão evoluir para uma grave disfunção do sistema imunológico à medida que os linfócitos, à medida que as células de defesa, elas vão sendo destruídas, vão sendo eliminadas. As pessoas
que fazem o seu tratamento direitinho, que tomam a medicação, essas pessoas elas conseguem ter uma boa qualidade de vida e vivem aí anos a fio sendo portadora do vírus, sem sofrer graves consequências. Então, sinonímia, né, sinônimo para essa doença, a gente fala muito de AIDS, mas AIDS é a sigla em inglês. Aqui no Brasil é SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou doença causada pelo HIV. Vamos lembrar que estar infectado não significa estar doente. Ser portador do vírus não significa ter SIDA, não significa ter AIDS, tá? Eu só posso dizer que uma pessoa ela tem a doença, só tem a síndrome, a partir do momento que ela passa a desenvolver sinais e sintomas que são característicos da imunodeficiência. Se a pessoa está com tudo ok, sem demonstrar nenhum sinal de imunodepressão, ela é apenas portadora do vírus. Se ela está com a carga viral bastante baixa, tem pessoas que a carga viral delas é tão baixa que se torna até indetectável. E uma contagem boa dos linfócitos TCD4, eu vou dizer que essa pessoa é portadora e por ser portadora do vírus, ela não quer dizer que ela tenha doença, tá? Ela pode viver normalmente, ter uma vida saudável, mesmo sendo portador do vírus. O modo de transmissão, todos nós sabemos que é através do contato com material biológico de uma pessoa contaminada. Então, eu posso ter aqui a transmissão através do contato com sangue. Antigamente, né, há algumas décadas atrás, nós víamos alguns casos de pessoas sendo contaminadas pelo vírus HIV após passar por uma transfusão sanguínea. Hoje, isso não é mais uma realidade. O sangue que é levado para a doação, né, para a hemotransfusão, é um sangue que passa por um controle de qualidade rigorosíssimo por várias testagens. Então, hoje a gente não vê esse tipo de contaminação presente, embora ainda seja possível, certo? Mas a gente não vê isso mais devido a esse controle de qualidade. Mas é através do contato com sangue, tanto hemotransfusão como transfusão de órgãos. Repito, isso hoje não é uma realidade devido à grande testagem, ao grande controle de qualidade. Uma preocupação são pessoas usuárias de drogas injetáveis que podem compartilhar de seringas, e aí sim é possível a contaminação, através da relação sexual desprotegida, sem camisinha, da mãe para o filho durante a gestação, mais especificamente durante o parto, tá? Através do aleitamento materno, e eu fiz questão de colocar essa primeira foto aí com o nome Beijo Não Pega, porque realmente desse jeito não pega. A gente pode se relacionar com uma pessoa que é portadora do vírus, logicamente tendo os devidos cuidados, usando preservativo, e assim vai, certo? O cuidado realmente para não ter contato com nenhum tipo de fluido biológico. Tendo esses cuidados, ok. Então, um pouquinho do HIV no mundo, como é que está hoje distribuído esse vírus no mundo, em termos de números de casos. Estou gravando aqui esse material para vocês e do nada começou uma zoada bem estranha aqui no prédio. Algum trabalho que estão fazendo, espero que isso não atrapalhe nosso áudio, a nossa audição. Mas vamos em frente. Pronto. Um pouquinho dos números, como é que está HIV no mundo, no Brasil hoje. Então, desde a descoberta lá na década de 80 até hoje, até o final do ano 2021, 77 milhões e meio de pessoas elas já foram infectadas pelo HIV desde a sua descoberta. Então, lá na década de 80 até hoje, até o finalzinho de 2020, nós tivemos já 77,5 milhões de pessoas
sendo infectadas. Destas, 37,6 milhões de pessoas convivem hoje no mundo com HIV. Então, em 2020, nós tínhamos um número de 37,6 milhões de pessoas que convivem, que vivem com o vírus, tá? Dessas 37,6, 1,5 milhão foi contaminado no próprio ano de 2020. E também no ano de 2020, 690 mil pessoas morreram, tá certo? Ao longo, desde a sua descoberta lá na década de 80 até hoje, até o finalzinho de 2020, 34,7 milhões de pessoas morreram com esse vírus. No último ano, 2020, foram 690 mil pessoas. Então, de 1,5 milhão de pessoas que foram infectadas, óbito de 690 mil pessoas, tá certo? E das 37, aliás, das 37,6 milhões de pessoas que convivem com HIV em 2020, 690 mil pessoas morreram, tá? E das 37,6 milhões de pessoas que convivem com o vírus, que conviveu com o vírus em 2020, 27,4 milhões de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral, ao tratamento. Por algum motivo, 10 milhões de pessoas, mais ou menos, não tiveram acesso a esse tratamento. É um número bastante alto, bastante relevante. No Brasil, nós temos hoje 920 mil pessoas convivendo com esse vírus, tá certo? E no último ano, lá em 2020, 41.919 pessoas foram contaminadas, tá? E aí, quais são os fatores de risco para adquirir esse vírus, tá? Hoje em dia se fala muito na questão do comportamento de risco, tá? Mas alguns livros ainda trazem que os principais fatores de risco são as relações sexuais desprotegidas, sem o uso do preservativo, a utilização de sangue ou seus derivados não testados ou não tratados adequadamente, e aí, assim como a recepção de órgãos ou sêmen de doadores não testados, e aí eu faço questão de repetir que isso não é mais uma realidade hoje. Existe um controle de qualidade muito rigoroso no mundo que testa todo indivíduo, todo material biológico que vai ser utilizado para doação de órgãos, tá? Reutilização de seringas e agulhas, bem como seu compartilhamentos em pessoas que são usuárias de drogas injetáveis, né? Tem aí a questão dos acidentes ocupacionais, e aí está muito relacionado a trabalhadores da saúde, inclusive a enfermagem, quando se trata de acidente ocupacional envolvendo material biológico de pacientes, a enfermagem, quem faz parte da enfermagem são os profissionais que mais têm risco desse tipo de acidente, porque são os profissionais que estão diretamente ligados à assistência e cuidados 24 horas ao paciente. Então, é um público muito atingido, tá? Gestação em mulheres HIV positivo e pessoas que já possuam algum tipo de doença que foi sexualmente transmissível. Essas pessoas, elas têm, digamos que uma porta de entrada, a possibilidade de uma facilidade nessa contaminação, porque às vezes tem ferimentos, tem algumas situações que podem facilitar a instalação desse vírus. E aí, quem é que está susceptível a adquirir o HIV? Quem está susceptível a adquirir o HIV é qualquer
pessoa que se relacione com outra pessoa sem tomar os devidos cuidados, sem utilizar a camisinha, sem usar o preservativo, seja lá esse preservativo masculino ou feminino. Então, existe aí um problema relacionado a qualquer pessoa que não tenha esse tipo de cuidado, né? Mas, ultimamente, a gente vem observando, principalmente aqui no Brasil, o aumento do número de casos em adolescentes e adultos jovens, pessoas com até 30 anos de idade, tá? Com 20, 30 anos de idade. E isso vem muito de uma questão de comportamento, do que eu falei antes, de não realmente utilizar preservativo quando tem que ser utilizado, tá certo? Então, a gente vê hoje um aumento entre esse grupo. Assim que o HIV ele foi descoberto e os primeiros casos que surgiram foram em homossexuais masculinos, ou seja, em homens que fazem sexo com outros homens, e isso, gente, não é uma fala minha, é uma fala que estão nos livros. Se vocês procurarem todos os manuais do Ministério da Saúde, é dessa forma que eles se referem a esse público, a homens que fazem sexo com outros homens. E aí foram nessas pessoas que surgiram os primeiros casos. E, infelizmente, por ser uma doença que traz todo um estigma, todo um preconceito, as pessoas, assim que o HIV foi descoberto, eu não vou dizer descriminalizaram, mas o preconceito ele sempre foi muito grande, infelizmente, certo? E hoje a gente vê o aumento entre pessoas independentes da sua sexualidade, esse aumento aí em adolescentes e adultos jovens. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do aparecimento dos sintomas. Isso aqui é muito importante para definição de tratamentos, para as campanhas de prevenção, certo? É importante a gente entender isso daqui um pouquinho. Então, o período de incubação, né? O período de incubação, todos nós sabemos que é aquele período quando eu fui contaminado, digamos assim, quando o indivíduo ele é contaminado por algum micro-organismo, seja ele qual for, até aparecer os primeiros sinais e sintomas indicando a presença daquele micro-organismo. Então, enquanto esses sinais e sintomas não surgem, não aparecem, eu chamo isso de período de incubação, tá? E esse período de incubação, no HIV, ele tem uma média, numa fase aguda, de 1 a 3 semanas. Porque geralmente o que acontece? O indivíduo, ele é contaminado, ele adquire o vírus, e 1 a 3 semanas depois, ele vai ter alguns poucos sintomas que ele vai dizer que é uma virose e não deixa de ser uma virose. Não deixa de ser uma virose. Porque ele pode ter uma prostração, uma dor de cabeça, uma fadiga, uma coriza. Ah, é uma virose. Essa virose tende a passar e está tudo bem. Então, é um momento que eu não tenho aqui um alto grau de suspeição de contaminação. A pessoa geralmente ela não imagina que foi contaminado pelo vírus do HIV. E aí, em um grande número de pessoas depois disso, o vírus ele entra numa latência clínica. Fica lá quietinho no seu organismo, até que um dia esse vírus, por algum motivo, começa a se multiplicar, começa a aparecer em grande, em grande número na corrente sanguínea, começa aí a destruir os linfócitos TCD4, e aí começa a surgir os primeiros sinais da imunodeficiência, tá? Isso aí, a literatura mostra uma média de 10 anos, desde o período que a pessoa foi contaminada até surgir os primeiros sinais de imunodeficiência, tá?
Sendo que, nesse intervalo, se por algum motivo a pessoa fizer um teste de HIV, provavelmente seu exame vai ser positivo. Então, muitas vezes a pessoa não vai fazer nem desconfiando de nada o teste, vai fazer realmente por curiosidade, para fazer um check-up, não por curiosidade, mas para fazer um check-up, um exame aí completo no seu corpo e acaba descobrindo que tem HIV, tá? Então, uma pessoa acometida com HIV, as manifestações clínicas dessa pessoa na fase aguda, na fase inicial, assim que ocorreu a contaminação, tá certo? Eu posso ter aí sintomas muito parecidos com a virose comum, a virose qualquer. Isso vai acontecer em média com 50% dos pacientes, tá certo? Mas aí eu vou ter um baixo índice de suspeição. Praticamente todas as pessoas nessa fase não vão ainda suspeitar que ela tem HIV, a não ser que essa pessoa tenha tido relação sexual com uma pessoa que ela já suspeite que seja portadora do vírus e não utilizou preservativo. Então, aí, nesse caso, a pessoa vai ficar sim preocupada com a pulga atrás da orelha e provavelmente vai procurar o serviço de saúde. Mas, a não ser isso, vai ter aí uma baixa suspeição, não vai achar que tem o vírus, tá certo? Mas nessa fase eu já tenho sim uma viremia elevada, eu já tenho uma resposta imune, já tenho uma queda na contagem de linfócitos TCD4, e se por acaso a pessoa fizer o exame, se já tiver passado aquele período de janela imunológica, que é aquele período que tem uma fasezinha aí bem inicial da contaminação, que o exame ainda não consegue detectar a presença do vírus, e isso eu chamo de janela imunológica. Se tiver passado essa fase da janela imunológica, no exame vai sim detectar a presença do vírus. A pessoa poderá evoluir para a síndrome propriamente dita, mas a grande maioria das pessoas vai entrar numa fase assintomática, numa fase de latência clínica, tá? Numa fase de latência clínica, onde os sintomas clínicos são mínimos ou inexistentes, tá certo? Aí, os exames sorológicos, os exames de sangue são reagentes, a pessoa consegue descobrir se fizer o exame por algum motivo, tá? Mas a contagem de linfócitos TCD4, ela poderá estar estável, porque o vírus está latente, ou em declínio, mas não em um declínio acelerado, e eu posso ter nessa pessoa uma linfadenopatia persistente, tá certo? E flutuante, indolor, que poderá chamar atenção ou não. Como é indolor, não vai contaminar o quê? Não vai causar desconforto. Então, talvez a pessoa conviva aí também de boa, tá? E aí, ó, as principais manifestações. Sim. E aí, se a pessoa sai dessa fase de latência clínica, ela pode entrar numa fase sintomática inicial, e aqui sim a pessoa deixa de ser portador do vírus. E eu posso já dizer que essa pessoa está desenvolvendo a síndrome, está desenvolvendo a doença, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a fase sintomática inicial, com sinais e sintomas ainda mais inespecíficos, né, com intensidade variável, pode surgir aí já alguns processos oportunistas de menor gravidade, então uma candidíase oral, um teste de hipersensibilidade se a pessoa fizer por algum motivo negativo, e duração de alguns sinais e sintomas que vão ter duração maior do que um mês. E sinais, sintomas que não têm uma causa definida, que não tem um porquê de estar ali. Então, uma linfadenopatia generalizada mais acentuada, uma diarreia que não passa, uma febre persistente, uma astenia, uma febre persistente acompanhada de uma sudorese noturna e uma perca de peso rápida superior a 10% do seu peso inicial, tá? Aqui eu vou ter uma elevada carga viral nesse indivíduo, e a contagem de linfócitos TCD4, ela pode estar abaixo de 500 células por milímetros cúbicos de sangue, até se instalar realmente as doenças oportunistas.
As mais comuns são doenças virais do tipo citamegalovírus, herpes simples, tá certo? E algumas leucoencefalopatia multifocal, que vai ser progressiva, porque esse vírus, ele também tem afinidade por células neurológicas, então eles não causam só a destruição dos linfócitos TCD4, eles também podem causar a destruição de algumas células neurológicas, tá? Bactérias, as micobactérias estão muito presentes, né? Principalmente a micobactéria tuberculose, que causa a tuberculose, pneumonias, pneumonias por algumas bactérias, certo? Salmonelas, entre outras. Fungos, pneumocistose, candidíase, criptococose, histoplasmose são os fungos mais comuns para pessoas imunodeprimidas e há também alguns protozoários como toxoplasmose, criptosporidíase e isosporíase, tá? Lembrando que toxoplasmose, por exemplo, é uma doença que os sinais e sintomas só são desenvolvidos em pessoas realmente imunodeprimidas. Pessoas imunocompetentes não desenvolvem sintomas de toxoplasmose, certo? É uma doença passada, né, você pode adquirir, quem tem gato, né, o gato ele é um reservatório, então quem tem gato pode ser contaminado, mas você só desenvolve a doença se você estiver imunodeprimido. Para quem é imunocompetente, o toxoplasma fica lá, geralmente sem causar grandes danos, tá? E aí, gente, é importante ressaltar o seguinte, que a evolução do HIV, ele não vai ocorrer de forma idêntica nos portadores. Eu tenho aí uma grande variabilidade individual para caso a caso. Cada caso se comporta de uma maneira diferente, tá? Os tumores mais frequentes em pessoas com HIV são sarcoma de Kaposi, os linfomas não Hodgkin e algumas neoplasias intraepiteliais na região anal e na região cervical, além de câncer de colo do útero, tá? E como eu falei antes, não é um vírus que apenas acomete e destrói as células do sistema imunológico, ela também destrói as células, tá, do sistema neurológico. Ela tem um tropismo, tem um neurotropismo por essas células do sistema imunológico. Sendo assim, o portador de HIV também pode desenvolver algumas neuropatias periféricas, uma mielopatia vascular, uma inflamação cerebral, causando uma atrofia cerebral, o que vai levar a uma demência progressiva, tá? E por que isso acontece, gente? Isso acontece porque após a entrada na célula, após a entrada do vírus, que é um retrovírus, que é um vírus de RNA na célula, vai ser formado um DNA complementar através de uma enzima, que é a enzima transcriptase reversa, que vai integrar isso ao nosso genoma, ao nosso material genético, e a partir daí formar um novo vírus, tá certo? Eu vou ter a replicação viral a partir desse fenômeno. Sendo que isso vai acontecer muito rápido, de forma muito acelerada, causando a destruição em massa dos linfócitos TCD4 para a liberação de novos vírus que foram formados. Esses novos vírus vão entrar em novas células TCD4, destruindo-as também. Então, isso é tudo muito acelerado. Tem até aqui, ó, um esqueminha falando um pouquinho desse ciclo viral, só a título de curiosidade, para quem gosta desse assunto, o que é que acontece?
O vírus, a sua cápsula, o vírus do HIV, ele tem sua cápsula glicoproteínas, tá certo? Que funciona como um receptor que se liga a receptores que estão na superfície justamente dos linfócitos TCD4 e outras células, mas principalmente dos linfócitos TCD4. Então, essas glicoproteínas virais, elas trabalham como se fosse uma chave que vai entrar numa fechadura que está lá nas células na superfície do linfócito TCD4, e isso vai permitir que o vírus faça fusão com a membrana do linfócito TCD4, tá? Quando ele funde, quando ele faz essa fusão, ele vai liberar o seu vírus, vai liberar o seu RNA viral no citoplasma dessa célula, desse TCD4, TCD4+, tá certo? E esse vírus, esse RNA viral, tá certo? Vai se transformar em DNA complementar com a ajuda, com a intervenção aí dessa enzima da transcriptase reversa, e esse DNA complementar, ele vai agora para o núcleo da célula do TCD4, do linfócito, tá certo? Onde poderá haver a integração desse genoma viral, tá certo? Que vai depender de uma outra enzima, que é a integrase, tá certo? E aí ele vai se integrar ao genoma viral, vai ser aí criado uma substância, um elemento inicial aí, que eu vou chamar de provírus. Esse provírus, ele vai ser ativado, tá certo? Vai produzir um mensageiro viral e vai voltar para o citoplasma do linfócito. A partir daí, serão produzidas proteínas virais, tá certo? Essas proteínas, elas vão ser quebradas em pequenas unidades através de uma outra enzima, que é a enzima protease, né? E aí essas proteínas virais produzidas vão regular a síntese, ou seja, vão regular a produção de novos genomas virais, novos RNAs virais, vai formar a sua estrutura externa, sua cápsula, e aí novos vírus irão surgir nessas células podeira. Vai chegar um momento que essa célula vai ter tanto vírus, ela vai estar tão recheada, vai estar tão engurgitada com esses vírus que ela vai se romper, liberando novos vírus para outras células, para outros linfócitos, e esse ciclo, ele continuar, tá certo, gente? É importante saber disso, porque é isso que vai influenciar, é isso que vai me dar base para o tratamento que vai surgir, tá? É desse jeito que o vírus se manifesta. Aqui eu tenho só uma imagem de como isso mais ou menos acontece. E aí, como é feito hoje, de uma forma que bem resumida, essa imagem está no manual de HIV do Ministério da Saúde, no manual técnico de diagnóstico da infecção pelo HIV, como é feito hoje o diagnóstico. Hoje é muito utilizado o que nós chamamos de testes rápidos, que estão nos CTAs, que são os Centros de Testagens e Aconselhamentos espalhados por todo o Brasil, e alguns municípios utilizam como estratégia também ter esses testes em unidades básicas de saúde para facilitar o acesso da população. Então a pessoa chega, faz o teste rápido, né, coloca lá uma amostra de sangue, realiza o primeiro teste rápido. Se esse teste rápido ele for válido, sim, e o resultado ele for reagente, no caso de pessoas com um teste rápido, válido, não é? O teste deu certo, tudo certinho lá, e foi reagente, eu não posso dizer de cara com esse teste rápido que a pessoa tem HIV. É necessário se fazer um segundo teste rápido, de preferência de um outro fabricante. Se for um teste que deu certo, que foi válido, que estava tudo certinho, tá certo? Teve um resultado novamente reagente, o que é que se faz? Colhe sangue, tá? Colhe sangue para se fazer testes laboratoriais mais específicos para realmente ver se a pessoa tem HIV. Fez um teste rápido, deu, foi um teste válido, não deu
negativo, de cara essa pessoa, eu digo já que ela não tem HIV. Logicamente, se é uma pessoa que teve comportamento de risco há poucos dias, teve comportamento de risco, teve relação sexual com alguém sem usar preservativo, aquela pessoa pode ser portadora do vírus, e essa pessoa que foi fazer o teste, ela pode estar ainda numa fase de janela imunológica. É importante orientar essa pessoa a voltar 30 dias depois para repetir esses testes, porque já tem saído da janela imunológica, e aí eu posso ter uma positividade se for o caso. Mas, de um modo geral e resumido, é isso. A amostra de sangue faz o teste rápido. É um teste rápido. É um teste rápido. Aqui, ó, vou até marcar aqui. É um teste rápido, válido, que deu positivo. O que é que eu faço? Eu repito, faço um segundo teste rápido. Foi um teste rápido, válido, que também deu positivo. Eu ainda não posso dizer que essa pessoa tem HIV. Eu tenho que colher agora realmente, porque o teste rápido é só uma gotinha de sangue da ponta do dedo. Eu tenho que agora fazer uma punção venosa, coletar sangue e mandar isso para o laboratório para fazer outros testes mais específicos. E aí, a pessoa estar com HIV inicia logo o tratamento. Até alguns anos atrás, não se fazia tratamento antiviral em toda pessoa que era portadora do vírus, não. Ficava se fazendo a contagem da carga viral, a contagem do TCD4, e se as pessoas tivessem com TCD4 abaixo de 500, abaixo de 300, é que se indicava o início do tratamento. Hoje em dia, com o avanço, né, o Ministério da Saúde pede que toda pessoa portadora do vírus que foi diagnosticada já comece a realizar esse tratamento para que não tenha o risco de ter multiplicação, replicação viral, e algumas pessoas, inclusive, chegam até a zerar a carga viral. Quando faz exame de sangue, não mostra a presença do vírus, tá? Logicamente, essas pessoas, inclusive, elas nem transmitem o vírus. Logicamente que não pode deixar de ter cuidado, tem que continuar tendo relação com o preservativo, todos os cuidados necessários, tá? Mas o objetivo do tratamento para uma pessoa que tem HIV é prolongar a sobrevida e, principalmente, dar a essa pessoa qualidade de vida, tá? A primeira medicação que surge é a zidovudina, em 1986, um novo antirretroviral, o primeiro antirretroviral, que era uma medicação que já era utilizada em outras enfermidades, tá? Mas aí observou-se que essa medicação, ela era um bom antirretroviral, tá? Que é a medicação zidovudina, também conhecida como AZT. 10 anos mais tarde, eu vou ter o que nós chamamos de coquetel de tratamento. Hoje em dia, as pessoas fazem um coquetel para tratamento do HIV, que é uma associação de várias medicações diferentes. Então, medicações que vão trabalhar em 3 pontos aí principais. Eu vou ter medicações que são inibidores da transcriptase reversa, eu vou ter um grupo de medicações inibidoras da fusão, e eu vou ter um grupo de medicações que são inibidores da protease. Lembra que eu falei lá atrás do ciclo vital do vírus, que ele faz a fusão com a membrana do linfócito TCD4, libera seu RNA, aí com a ajuda da transcriptase reversa, se transforma em DNA complementar, pronto. Como aqui são medicações que são inibidoras desses processos, eu vou ter aí um grupo de medicações que inibe justamente a ação da transcriptase reversa para transformar o RNA viral em DNA complementar. Eu vou ter um grupo de medicações que inibe a fusão do vírus com a membrana do linfócito TCD4. E eu também vou ter uma outra medicação que inibe a função da protease para transformar as proteínas virais. Então, como são medicações que vão inibir, digamos que o andamento, o comportamento do vírus, esse vírus ele não consegue se replicar, ele não consegue se reproduzir. Se reproduzir não é a palavra correta, né? Ele não consegue se replicar de forma alguma. Como ele não consegue se replicar,
ele não vai causar, obviamente, nenhum dano ao nosso organismo, não vai causar nenhum dano às células, aos linfócitos TCD4+. É desse jeito que o tratamento ele acontece. E quando é que ele vai ser indicado? Quando iniciar a TARV? Quando iniciar a terapia antirretroviral? Justamente iniciar essa terapia logo após o diagnóstico. Foi feito o diagnóstico, iniciar esse tratamento o mais rápido possível, tá? Antigamente só era indicado iniciar isso quando a pessoa tivesse com a contagem de linfócitos abaixo de 500 ou abaixo de 300. Hoje em dia não. Foi feito o diagnóstico, inicia o tratamento. Por quê? Para evitar que a contagem de linfócitos TCD4 chegue abaixo de 200. Por quê? Uma produção de linfócitos abaixo de 200 células por milímetros cúbicos de sangue é considerada muito baixo, muito baixo. Então, fica muito difícil, com a ajuda da medicação, fazer o organismo, o sistema imunológico, reagir e essa pessoa ter uma vida boa, uma vida normal. Então, a gente precisa evitar que isso aconteça, tá? Aqui, ó, só a título de curiosidade, esse quadro também está no manual de doença, no manual de HIV/AIDS do Ministério da Saúde, tá? Algumas doenças que são indicativas da síndrome, doenças oportunistas que são indicativas da presença do vírus, do desenvolvimento da síndrome da síndrome da imunodeficiência adquirida. Aí tem de diagnóstico definitivo e diagnóstico presuntivo, porque em termos de investigação epidemiológica, são critérios que se utiliza para fechar os casos de HIV ou de AIDS, que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, isso aí já é outra aula, mas aqui são doenças que são indicativas da AIDS, como a candidíase de traqueia, candidíase de pulmão, câncer cervical invasivo, criptococose, histoplasmose disseminada, isosporodíase, linfoma primário no cérebro em qualquer idade, linfoma não Hodgkin, uma sepse por salmonela, uma candidíase de esôfago, citomegalovírus, é muito comum em pessoas com HIV, herpes simples, que é uma doença comum, mas que é mais presente em pessoas com HIV e pessoas imunodeprimidas de modo geral, toxoplasmose, tuberculose, enfim. Aí tem alguns exemplos de algumas doenças que são indicativas da presença do vírus, tá? E aí, qual é o grande problema que nós temos hoje? O abandono ao tratamento. Muitas pessoas abandonam o tratamento. E por que nós temos um grande número ainda de pessoas que abandonam o tratamento, sabendo que para ele é essencial? O uso prolongado é um dos motivos, porque é um tratamento que se inicia e vai durar o resto da vida. Essa pessoa nunca mais vai estar livre dessa quantidade de medicação que ele vai tomar, mesmo com uma carga viral indetectável. É importante que ele mantenha seu tratamento. Algumas pessoas desenvolvem como efeitos colaterais do vírus lipodistrofia, consequentemente alguns distúrbios metabólicos, como a hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, hipertrigliceridemia, como o aumento do triglicerídeo, acidose láctica, uma intolerância à glicose que leva a pessoa a ser diabética, dentre outros distúrbios que podem surgir em função do uso prolongado de medicamentos. Então, é uma pessoa que tem que ter um acompanhamento constante, tem que ter uma rigidez no seu comportamento em termos de cuidados, digamos assim. Não uma rigidez é uma palavra forte, mas que ela vai ter alguns cuidados pelo resto da sua vida. E aí, muitas vezes, também está envolvido uma questão socioeconômico, uma questão realmente de entendimento da sua situação, né? Algumas pessoas têm pouco entendimento da gravidade da sua situação e assim vai. E aí, ó, a adesão, ela se torna desse jeito um processo dinâmico,
que além de ser influenciado, né, pelo contexto sociocultural ao qual a pessoa vive, ela também depende muito da qualidade do relacionamento entre os pacientes e os profissionais de saúde e do modo como os indivíduos infectados pelo HIV, eles vão enfrentar a sua nova situação de uma pessoa portadora desse vírus, tá? Como é que ela vai enfrentar as possibilidades que ela tem à frente de obter uma melhor qualidade de vida, porque ela pode ter, sim, muita qualidade de vida. Outra questão muito importante, muito grave da pessoa portador do HIV é o preconceito. O preconceito, ele isola, o preconceito, ele discrimina, tá certo? E o preconceito faz com que muitas pessoas tenham vergonha de serem portadores do vírus e, consequentemente, não buscarem assistência, não buscarem tratamento. Isso foi uma campanha que houve alguns anos atrás do Ministério da Saúde, que eu gosto muito dessa imagem porque eu acho ela bem impactante, tá? Porque é isso mesmo, o vírus não, o preconceito isola, o preconceito afasta as pessoas e muitas vezes faz com que as pessoas não busquem ajuda em função disso, tá? Então, ser portador do vírus, ainda em pleno século XXI, onde estamos vivendo, ainda é um estigma, tá certo? Que acompanha essa população, que ainda vai ser chamada por alguns manuais população de risco, que são principalmente homens que fazem sexo com outros homens, usuários de drogas injetáveis e profissionais de sexo, o que é um absurdo. Qualquer pessoa pode adquirir o HIV. Não deveria existir o apontamento para grupos A, grupo B, porque qualquer pessoa pode adquirir o HIV, tá? Logicamente que isso não tem a ver com a sexualidade, isso tem a ver realmente com a questão de comportamento, se você se protege ou não se protege. Então, a sociedade, ela leva o indivíduo que foi portador a uma culpabilização muito intensa, e isso é muito ruim, porque ninguém quer ser acometido, ninguém quer pegar um vírus desse, né? Aconteceu, é uma fatalidade, e se aconteceu, a pessoa tem que buscar tratamento, acompanhamento e orientação, porque ele pode sim ter uma vida normal, tá? Então, quais são as estratégias que são utilizadas hoje aqui no Brasil para redução de riscos, para diminuir os riscos de contaminação pelo vírus? Controle de qualidade dos bancos de sangue, já falei isso mais de uma vez aqui hoje, que sêmen, órgãos, sangue são exaustivamente testados antes de serem utilizados em doações, tá? São exaustivamente testados. Então, você não vê hoje a contaminação de indivíduos por HIV porque fez uma transfusão sanguínea ou algo desse tipo. Isso não acontece hoje porque existe um controle de qualidade grande, mas existe a possibilidade, né? Então tem que ter sim esse controle de qualidade, tem que ter sim essa testagem. A estimulação ao uso de preservativo, tanto masculino quanto feminino. A testagem em massa da população, quanto mais indivíduos a gente testa, mais indivíduos poderão ser detectados, tá? E prevenir e assim evitar que eles contaminem outras pessoas. O aconselhamento que hoje é feito, existe hoje os CTAs, que são centros de testagens e aconselhamentos, onde é feito testagem em massa e também profissionais para fazer aconselhamento sobre comportamento, sobre prevenção, como de um modo geral, tá? E teve um tempo que havia campanhas de distribuição de agulhas e seringas, que é muito, digamos que isso é muito controverso, é muito, digamos que dá margem aí para muitas discussões, tá? Muita gente é a favor, muita gente é contra, mas é uma forma de evitar o compartilhamento de agulhas e seringas em pessoas que são usuárias de droga, para evitar aí a contaminação nesse público, tá? Então isso aí já foi também uma estratégia utilizada.
Importante, importantíssimo isso daqui. O acesso universal ao tratamento e à prevenção da infecção pelo HIV caracteriza a resposta brasileira à epidemia. O Brasil tem sim algumas dificuldades, mas o programa de HIV ele funciona e funciona bem, tá? Nós temos aí tratamento gratuito de acesso a toda a população. Então, esse acesso universal a toda a população, a medicação, ao tratamento e também a preservativo. Toda unidade de saúde hoje tem preservativo aí sendo, distribuído à população para prevenir o HIV. Isso caracteriza uma resposta muito importante do Brasil a essa epidemia, que é uma pandemia, né? Então, nós temos aí a lei número 9.313, de 13 de novembro de 96, que segura todo portador do HIV de forma gratuita toda a medicação necessária para o seu tratamento, tá? E a nota técnica 13 de 2009, tá? Que recomenda a ampliação do acesso aos preservativos masculinos e hoje também preservativos femininos nas redes de serviço de saúde do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, qualquer unidade de saúde da família hoje, por exemplo, tem camisinha para ser ofertada à população, tanto masculina como a feminina, tá? Existe aqui no Brasil também a Declaração dos Direitos Fundamentais na pessoa portadora do vírus HIV. Isso aí está disponibilizado na internet para qualquer pessoa ter acesso. Então, todas as pessoas têm direito à informação clara, exata sobre a AIDS. Os portadores do vírus têm direito à informação específica sobre sua condição. Todo portador do vírus da AIDS tem direito à assistência e ao tratamento, dados sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida. Nenhum portador do vírus será submetido ao isolamento, quarentena ou qualquer tipo de discriminação. Está na lei. É crime, não pode discriminar a pessoa que é portadora do vírus. Ela é uma pessoa normal que merece ser respeitada enquanto seus deveres e direitos. Ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos das pessoas pelo único motivo de serem portadoras do vírus. Nossa pessoa tem direito a trabalhar, estudar, tem direito a tudo, tudo. Ele não pode ser restringido por nada, tá? Todo portador do vírus tem direito à participação em todos os aspectos da vida social. Então, toda ação que visar a recusar aos portadores um emprego, um alojamento, uma assistência, privá-los, restringi-los de qualquer atividade coletiva, escolar, militar, seja lá o que for, isso é considerado discriminação, tá? E pode ser punido por lei, porque isso é crime. Todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente testados para HIV, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser testado, tem que garantir aí o controle de qualidade. Ninguém poderá fazer referência à doença de alguém, passada ou futura, ou ao resultado de seus testes para HIV/AIDS, sem o consentimento da pessoa envolvida, tá? Ninguém será submetido aos testes de HIV compulsoriamente, sem sua vontade. Esses testes deverão ser usados exclusivamente para fins diagnósticos, controle de transfusão, transplantes, para alguns estudos epidemiológicos, mas ninguém é obrigado a fazer. É importante a gente orientar da importância de se fazer. Aí sim, tá? Todo portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que desejam seu estado de saúde e o resultado dos seus testes. O portador não é obrigado a sair dizendo a todo mundo que ele é portador, tá? Ele só vai dizer realmente às pessoas que ele deseja dizer, ao qual ele convive. Se ele for ter um relacionamento, é importante ele falar, obviamente, joga claro com seu parceiro. E toda pessoa com HIV tem direito à continuação da sua vida civil, profissional, sexual, afetiva. A mulher, inclusive, ela pode engravidar, ela pode ter filhos, se for um desejo dela. Logicamente, ela tem que ser orientada a se tratar bem, a zerar a carga viral, tem que ter alguns cuidados. Mas todos os direitos não podem ser, nenhum pode ser retirado dessas pessoas.
tá? E aqui, ó, aqui no Brasil, essa aqui é a estratégia de prevenção, que nós chamamos estratégia de prevenção combinada, que foi implantada pelo Ministério da Saúde para prevenir o HIV aqui na população. Então, a gente tem uma intervenção mais clássica, biomédica clássica, uma intervenção biomédica com antirretrovirais, uma intervenção de orientação comportamental e uma intervenção estrutural, onde essa intervenção biomédica clássica tem aí, né, a distribuição em larga escala dos preservativos, tanto masculinos como femininos, à população, e, além disso, a orientação de como utilizar, né? Não adianta só distribuir, tem que ensinar a utilizar. Nessa intervenção biomédica com medicação, com antirretrovirais, eu vou ter aqui as terapias antirretroviral para a pessoa que já é portadora do vírus, e eu vou ter profilaxia pós-exposição e pré-exposição. Até saiu até errada ali, exposição com S. Desculpem, agora que eu estou vendo que está errado a escrita. Mas pós-exposição, que é a PEP, que é um protocolo para pessoas que podem ter sido expostas ao vírus. Na profilaxia pré-exposição, que é o PrEP, que aí é para alguns grupos específicos, como profissionais do sexo, pessoas que trabalham diretamente, que têm alguma atividade que podem colocá-la em risco é, para adquirir o vírus, tá? Nessa intervenção comportamental, diminuir a vulnerabilidade e riscos de exposições a partir da mudança do comportamento, de atitudes e práticas do indivíduo, a gente ensiná-lo a se prevenir, a se cuidar, a falar da importância realmente do seu comportamento enquanto prevenção, e a intervenção estrutural, que são ações que enfrentam as condições socioculturais da população, que isso ainda é muito forte, né? A questão sociocultural, muitas vezes, é o que traz a discriminação e a não procura pelo tratamento. Pronto, gente. E por fim, a adesão ao tratamento, né, dependerá justamente da construção do conhecimento individual, do fortalecimento e da motivação que cada indivíduo vai ter para aderir ao tratamento, porque essas que eu apresentei são algumas das estratégias hoje utilizadas no Brasil para para os portadores poderem, que os indivíduos precisam, né? O Brasil está aí oferecendo tratamento gratuito. Nós precisamos hoje fazer esses indivíduos terem uma boa adesão e campanhas para que o preconceito acabe, todos possam viver bem, mesmo sendo portador, e evitar outras infecções. Ok, pronto. Era isso o que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu voltar aqui a aparecer. Pronto. É isso, gente. Foi isso que eu tinha para vocês. Espero que o conteúdo tenha sido válido, que todos tenham gostado e que todos possam ter aprendido um pouco mais sobre esse assunto que é tão interessante, que é um problema de saúde pública, sim, e que depende de todos nós o bloqueio da sua, digamos, do seu ciclo de transmissibilidade. Um abraço a todos.